Primeiro dia, tempo de aceleração. Recebi uma percepção em meu espírito de que o Senhor vai fazer de 2022 o ano da aceleração. Essa é uma palavra pouco usada dentro da igreja e parece nos remeter à pressa e à impaciência. Entretanto, quero esclarecer que nós mesmos não aceleramos coisa alguma. Simplesmente não temos esse poder. O Senhor é quem vai acelerar a sua bênção sobre nós neste ano. Essa aceleração não será apenas no ministério, ela acontecerá até mesmo em nossa vida pessoal. Todos nós temos sonhos, alvos que esperamos que sejam alcançados e problemas resolvidos, mas naturalmente parece que vai demorar anos para isso acontecer. Anos para sair da dívida, anos para pagar aquele financiamento ou se livrar de uma doença. Deus, porém, nem sempre segue a linha do tempo natural. Ele tem poder para acelerar as coisas. Sinto no meu espírito que este será um ano de aceleração. Você pensa que demoraria 20 anos para se tornar o diretor da empresa ou para fazer romper o seu negócio, mas creio que neste ano o Senhor vai lançá-lo lá na frente. Ele vai abrir portas diante de você que vão levá-lo muitos anos adiante. Prepare-se, a aceleração está vindo e você verá o transbordar da bênção do céu. O Senhor vai acelerar sua promoção, sua cura, o casamento que você sonha, o ministério bem-sucedido que você tem buscado. Você nem vai conseguir explicar, mas repentinamente seus sonhos virão à luz. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Amós 9:13-14. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Amós 9:13-14. A promessa de Deus no livro de Amós tem o poder de nos deixar perplexos. É verdade que existem tempos de lutas, quando precisamos remar contra a correnteza e resistir contra a resistência. Mas existem também tempos de aceleração. Precisamos ser sensíveis e perceber o sinal de cada tempo. Existe o tempo de ser paciente, aquele tempo de espera, quando precisamos passar nas provas e ser fiéis. Agora, no entanto, vamos entrar no momento em que Deus fará um trabalho rápido. Ele acelerará as coisas e elas acontecerão rapidamente. Estes são dias da profecia de Amós. O trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido, e as parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. Coisas na sua vida, no seu ministério, que pareciam que demorariam anos para acontecer, de repente vão se encaixar. Essa palavra é para você. Talvez você esteja dizendo: eu tenho lutado há anos com os mesmos inimigos e parece que nada está acontecendo. Não vejo como algo novo pode vir e acontecer comigo. Não deixe que uma atitude negativa anule a sua fé. O que prende a mão de Deus é a dúvida, a incredulidade e os pensamentos negativos. O Senhor age onde há uma atitude cheia de expectativa e fé. Mude sua confissão. Ouse dizer ao Senhor hoje: Pai, faça em minha vida como está escrito na promessa de Amós. Surpreenda-me com a sua bondade. Acelere a bênção em minha vida. O que o profeta está dizendo é que chegaria o tempo em que um homem estaria arando o campo e semeando as sementes, mas a colheita seria tão rápida, o crescimento seria tão acelerado, que assim que ele semeasse, a colheita iria estourar imediatamente. O lavrador não iria conseguir acompanhá-lo. Naquela época, normalmente, o lavrador precisava esperar de 7 a 8 meses para ver a colheita. Mas Amós disse: chegará o dia em que isso acontecerá simultaneamente. Assim que você semear a semente, a colheita começará a brotar. Acredito que estamos entrando num tempo como esse que Amós falou. Você está lançando a semente e o que deveria levar meses ou até anos vai acontecer rapidamente. À medida que você semear, a colheita já estará chegando. As bênçãos vão perseguir você. É um favor que você não merece. Tenho certeza de que não vai ser um processo normal. Não vai ser como no passado. Deus está acelerando as coisas.
Entretanto, você precisa se apropriar dessa promessa em sua vida. Não vai acontecer automaticamente, é preciso se apropriar. Deus está se movendo para acelerar as coisas. Seu cronograma não é um cronograma natural. Se você ousar acreditar, Deus vai acelerar a sua colheita e o seu ministério vai ganhar novas proporções. O Senhor vai acelerar o seu fruto. Procure discernir os tempos. Em 1 Crônicas 12, lemos que a tribo de Issacar era conhecida pela sua habilidade de discernir os tempos. Eles tinham compreensão dos tempos para saber o que Israel deveria fazer. Em diferentes momentos, Israel deveria fazer certas coisas, e essa tribo tinha compreensão dos tempos. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. 1 Crônicas 12, 32. Cada tribo tinha uma habilidade que os distinguia. A tribo de Benjamim, por exemplo, tinha a habilidade com a funda. Eles eram canhotos e tinham uma pontaria extraordinária. Podiam acertar um alvo mesmo que fosse pequeno como um fio de cabelo. Eles tinham precisão. Davi, porém, foi alguém que falhou em perceber e compreender os tempos. Diz a palavra de Deus que no tempo em que os reis deveriam sair para a guerra, Davi ficou em casa e por causa disso caiu em adultério com Batseba e depois se envolveu em muitos outros problemas. Tudo isso aconteceu numa época em que os reis saíam para a batalha. Precisamos fluir com os tempos que Deus tem conosco. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. 2 Samuel 11:2. Deus criou o tempo em que vivemos. Nós estamos presos no tempo e no espaço, mas o Senhor não. Ele está fora do tempo e do espaço. Dessa forma, ele pode soberanamente mudar os tempos de acordo com a sua vontade. Creio que Deus pode acelerar ou suspender o tempo a nosso favor. Ele pode até mesmo reverter o tempo e nos restituir aqueles que nos foram roubados. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Joel 2:25. É verdade que percebemos o tempo de diferentes formas. Há momentos em que queremos que Deus acelere o tempo, mas há outros quando estamos fazendo algo que gostamos muito, então queremos que Ele pare. O tempo, porém, é lento para quem está sofrendo. Todavia, Deus pode mudá-lo a seu favor. O Deus da aceleração. A palavra de Deus diz inúmeras vezes que temos de ser pacientes. Precisamos esperar pelo tempo de Deus, mas também precisamos discernir que estamos entrando em um novo tempo. E nesse tempo, precisamos crer que teremos obras rápidas e um mover de aceleração. Existem tempos de aceleração. Na história de José, vemos que ele teve de passar por um tempo de espera. Ele teve de esperar cerca de 13 anos pelo Senhor. Numa certa manhã, porém, quando ele se levantou da cama, como fazia por anos, alguém chegou para buscá-lo, porque Faraó queria falar com ele. A espera foi longa, mas quando chegou o tempo, o Deus da aceleração o levou da cadeia para a posição mais alta do reino em poucas horas. Nós estamos entrando num tempo assim. Certa vez, o Senhor estava num casamento em Caná da Galileia. A cerimônia havia acabado e todos estavam se alegrando numa grande festa. Contudo, bem no meio da celebração, eles ficaram sem vinho. O Senhor Jesus mandou que os servos enchessem de água as talhas. Eles as encheram. Então ele disse: agora leve um pouco para o anfitrião da festa. Quando o anfitrião provou da água, que agora era vinho, ele chamou o noivo e disse: isso é incrível! Normalmente servimos o melhor vinho primeiro. Depois, quando todos estão satisfeitos e um pouco embriagados e não percebem mais nada, trazemos o vinho caro. Mas você fez exatamente o contrário, guardou o melhor vinho para o fim. Todos sabem que produzir vinho é um processo muito demorado. Desde o momento de plantar a semente até a primeira colheita, demora normalmente de 3 a 4 anos. Mas isso é apenas para se fazer um vinho mediano. Um vinho de melhor qualidade pode levar de 5 a 7 anos. Além disso, para torná-lo ainda mais valioso, ele precisa ser envelhecido por mais 5 anos. Depois de todo esse tempo, finalmente teriam um melhor vinho. O primeiro milagre que Jesus realizou, transformando água em vinho, foi um milagre de aceleração.
O que deveria ter sido um processo de 15 anos ou mais, Deus fez em apenas um momento de tempo. Você tem labutado por anos para ver sua igreja local crescer e avançar. Mas a boa notícia é que Deus sabe como transformar água em vinho. Ele pode pegar um processo de vários anos e fazer isso em uma fração do tempo. Creio que Deus já está trabalhando nos bastidores da sua vida. Ele está separando as talhas de água. Repentinamente o quadro vai mudar. Seus frutos vão aparecer. Você não sabe como a água se transformou em vinho. Eu também não. Mas isso não importa. Deus está prestes a fazer coisas que vão além do que podemos entender. Nunca exclua da sua história o Deus da aceleração. Ele tem favor superabundante e portas, e quando forem abertas, impulsionarão vocês anos à frente. Um tempo atrás, o Senhor falou comigo a respeito do arco e da flecha. Quanto mais você puxa a flecha para trás, mais longe e mais rápido ela dispara. Se você apenas puxar um pouco para trás, sem pressão, sem tensão, ela não vai muito longe. Todos nós passamos por tempos nos quais parece que estamos parados ou retrocedendo. Deus permitiu que você fosse puxado para trás, porque Ele está prestes a atirá-lo mais longe do que você pode imaginar. Você é a flecha na mão do arqueiro. Quero declarar sobre sua vida e seu ministério hoje que portas serão abertas. Deus colocará pessoas e oportunidades em seu caminho que vão catapultá-lo para um novo nível em seu ministério. Se você tem sido resistido e pessoas tentaram puxá-lo para trás, não se permita ficar amargurado. Sei que é só uma questão de tempo até que você seja liberado e seja atirado mais longe do que jamais sonhou. Deus já estabeleceu para nós esse tempo de aceleração. Serão tempos em que sua água se transformará em vinho. Você semeará e colherá simultaneamente. O processo de fazer vinho é um milagre natural. É algo cheio da bênção de Deus. Todavia, leva muito tempo. Quando, porém, o Senhor entra no processo, Ele pode acelerar o tempo. Os médicos dizem que vai demorar uns 3 meses de quimioterapia, mas creia que esse é o ano da aceleração. Deus pode acelerar o tempo. Pessoas dirão, esse tipo de lesão leva 1 ano para se recuperar. Confie em Deus para acelerar o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Não fique se perguntando como Deus fará para acelerar o tempo. Se você tem buscado uma promoção, simplesmente creia que Ele pode abrir uma porta que repentinamente lançará você a uma posição a qual outros demoraram anos para chegar. Apenas creia que o Senhor o guiará um passo de cada vez. Obedeça a tudo que Ele lhe disser para fazer. Você será elevado a lugares mais altos. Será algo sobrenatural. Há certas coisas que simplesmente não fazem sentido para a nossa mente natural. As coisas de Deus são mesmo sobrenaturais. Apenas creia que esse tempo de aceleração está chegando. A palavra de Deus diz que houve uma seca de 3 anos e meio em Israel. O profeta Elias subiu o Monte Carmelo e orou para que chovesse. Ele mandou que seu servo olhasse 6 vezes na direção do mar. E na 7ª vez, o rapaz voltou dizendo que havia uma pequena nuvem no céu, do tamanho da mão de um homem. Elias então disse a Acabe, é melhor você entrar na sua carruagem e partir em direção a Jezreel, porque está prestes a cair uma grande tempestade. A escritura, porém, diz que Elias saiu correndo e ultrapassou a carruagem de Acabe e chegou a Jezreel antes dele. Deus deu a Elias uma habilidade sobrenatural, de maneira que ele foi capaz de correr mais rápido do que os cavalos. Um cavalo médio corre a 50 km por hora. O maratonista consegue correr a 20 km por hora. Como Elias poderia ultrapassar um cavalo? Evidentemente foi algo sobrenatural. O poder de Deus veio sobre ele. Neste ano da aceleração, Deus vai acelerar você e lançá-lo muito adiante. Enche o seu coração de uma santa expectativa de fé. Existem aqueles que vão a pé, mas nós vamos correr como os que vão a cavalo. A fé é o nosso acelerador.